Meus amados, esse é o momento do nosso culto para meditação na palavra do Senhor, esse tempo de aprofundamento naquilo que é a palavra de Deus para as nossas vidas. E hoje o tema que eu quero trazer é: o quanto você deseja ver Jesus? Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao 10, é um texto muito conhecido, certamente você que é familiarizado com a Bíblia já passou por esse texto, já leu esse texto, já ouviu inúmeras mensagens a respeito desse texto, que é o texto de Zaqueu. Jesus tem um encontro com Zaqueu, e o texto no capítulo 19, versículo 1 ao 10 diz assim: tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia, por causa da multidão e porque ele era de pequena estatura. Correndo na frente, subiu numa figueira brava, a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho que ficar em tua casa. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Ao verem isso, todos os criticavam, dizendo: ele foi ser hóspede na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Disse-lhes Jesus: hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Pergunta para você: o quanto você deseja ver Jesus? Meus queridos, nós estamos estudando as parábolas de Jesus nos evangelhos. Já estudamos as parábolas de Jesus no evangelho de Mateus, de Marcos, e agora, Na Trilha da Graça, nós estamos estudando de segunda a sexta-feira as parábolas de Jesus no evangelho de Lucas. E na última sexta-feira estudamos as parábolas das minas, e essa parábola foi contada por ocasião da conversão de Zaqueu. As parábolas das minas está do versículo 11 em diante aqui do capítulo 19, e foi contada por ocasião dessa conversão, desse conteúdo textual aqui. Então eu fiz questão, na ocasião, de deixar o conteúdo dessa história e analisar apenas a parábola, e esse conteúdo eu deixei para que nós analisássemos hoje de manhã, a fim de extrairmos elementos para as nossas vidas, para os nossos corações, elementos aplicativos para a nossa existência. E sempre que olhamos ou estudamos essa história deste homem, o nosso foco é a sua radical conversão. E de fato, esse é o grande destaque desse texto. A conversão e os seus efeitos na vida dele foram poderosos. Ele se tornou um verdadeiro homem diferente, um verdadeiro homem de Deus. O Evangelho remodelou o seu caráter de forma completa e cabal. Mas hoje eu quero trabalhar com vocês, ao invés de olhar nesse foco, eu quero trabalhar com vocês em cima dessa pergunta, que já fiz 2 vezes: o quanto você deseja ver Jesus? Você já se fez essa pergunta? Você já olhou para o seu coração e perguntou: o quanto eu quero mesmo ver Jesus em minha existência? E aqui não é aquela pergunta jocosa que as pessoas fazem do tipo assim: o fulano quer ver Jesus, mas não quer morrer. Daí a afirmação seguinte é: para ver Jesus precisa morrer. Não é essa pergunta, não tem a ver com essa questão, mas tem a ver com enxergar Jesus verdadeiramente para a sua existência, um ver para a vida, um ver para a conduta, um ver para a baliza de caráter, de condução e de santidade. Então, o quanto você deseja ver Jesus? Ou ainda, você deseja ver Jesus em sua existência? A história de Zaqueu é interessantíssima nessa direção, pois ele empreendeu esforços hercúleos para ver Jesus, esforços acima das suas possibilidades para ver Jesus, para ter contato com ele. Sim, de fato, era verdadeiramente isso que esse homem queria no seu coração. É verdade que ele não sabia o impacto desse encontro, o impacto que esse encontro causaria na sua alma, mas o desejo que ele tinha era um desejo grande de ver Jesus, e era tão grande que ele superou todos os obstáculos possíveis e imagináveis e conseguiu chegar até o nosso Senhor. Mas antes de entrarmos propriamente dito na história de Zaqueu, nós precisamos conhecer um pouquinho do seu entorno e quais eram as consequências também sociais para esse homem de se achegar até Jesus.
como referenciado aqui no versículo 2. Zaqueu era um chefe dos publicanos, era um homem riquíssimo, e ele era aquele que supervisionava o trabalho de todos os demais coletores de impostos do povo judeu em nome de Roma. Então, se os publicanos eram considerados traidores da pátria, imagine o maioral de todos eles, o mandatário, aquele que estabelecia as diretrizes de como o trabalho deveria acontecer. Certamente ele era ainda mais malquisto entre o povo. Porém, esses homens, e em especial Zaqueu, eles não eram odiados apenas porque cobravam impostos em nome de Roma. O pior é que eles extorquiam o povo. Assim, eles ficavam com parte daquilo que era o dinheiro que eles cobravam de impostos e parte eles enviavam para Roma. Com isso, em geral, um publicano era um homem muito rico. E esse era o caso aqui do Zaqueu. O texto bíblico diz que ele era riquíssimo, ele tinha muito dinheiro, ele vivia uma vida privilegiada, era poderoso, mas ao mesmo tempo que era temido, ele era também totalmente desprezado pelo povo judeu e pela religião de então. Porém, com todo o glamour que esse homem tinha, todos os benfazejos, talvez ao ponto até de causar inveja em algumas pessoas, mas ele era faltante. Faltava-lhe algo no seu coração pulsava e algo que ele jamais podia suprir. Sim, uma pessoa não seria capaz de suprir essa falta do coração de Zaqueu. Uma boa refeição também não supriria. Os prazeres etílicos não traria essa alegria a ele. Sua carência não seria preenchida com todo o dinheiro do mundo. Aliás, ele buscava freneticamente por dinheiro e mais dinheiro, mas nada podia satisfazer essa falta. Eu não sei se você já passou por isso, mas existem momentos que nós sentimos uma insatisfação ou precisamos de uma satisfação dentro de nós que nós não sabemos onde encontrar. Todos os lugares que nós procuramos, nós não conseguimos achá-la. E o sábio Salomão passou por isso e após procurar essa satisfação em todos os lugares, depois de muitas reflexões, ele vai nos dizer em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, o seguinte: Deus fez tudo apropriado para o seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue compreender completamente o que Deus realizou. Irmãos, é exatamente isso. A busca que o sujeito humano empreende, sem saber, é para preencher um vazio que foi colocado ou que foi feito ali no coração do homem pelo pecado. E o coração do homem busca ansiosamente pela eternidade. Mas como diz o sábio Salomão aqui em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, o ser humano, longe de Deus, não consegue compreender os seus desígnios. Então ele confunde essa ânsia com outras coisas e busca desenfreadamente por isso. Infelizmente, jamais encontrará em qualquer outro lugar que não seja no Senhor. Somente Ele é capaz de preencher essa lacuna existencial em nosso ser. E no caso de Zaqueu, certamente isso pulsava dentro dele. E quando ele ouviu falar de um mestre que era diferente daqueles que ele estava acostumado a ouvir, aqueles líderes religiosos, escribas e os fariseus, cheios de regras, de religião, uma religião vazia, uma religião impositiva, uma religião até de ódio contra os pecadores, quando ele ouviu falar desse mestre, que inclusive ele contou uma parábola ali no capítulo 18, do versículo 9 ao 14, colocando em cena um publicano e um fariseu, e tratou do coração daquele publicano de maneira graciosa, com caracteres da graça, com misericórdia e amor. Ele tinha de fato que conhecer esse homem. Ele queria conhecer esse homem que era diferente de todos os outros, um homem que não veio instaurar uma religião, mas sim um estilo de vida, esse que encarnou a consciência do amor. É óbvio que já existia ali o trabalho do Espírito Santo na vida desse homem, compelindo ele a ir até Jesus, assim como aconteceu na minha e na sua vida. E a verdade é que nem ao menos sabemos
como isso opera, mas o próprio Espírito Santo estava conduzindo isso na vida ali de Zaqueu. Mas essa mensagem contida aqui nesse texto serve não apenas para as pessoas que, como eu, num determinado dia da minha existência, ainda muito jovem, mas sem nenhuma perspectiva de vida, que precisava ardentemente de um Salvador, pois ainda que eu era muito jovem, eu sabia que se continuassem naquele caminho, o final da minha vida seria trágico e provavelmente a morte. E o Senhor me encontrou, o Senhor me chamou com laços de amor e me atraiu a Ele. E eu ainda que tentei escapar da sua graça, mas não fui capaz. Entreguei o meu coração integralmente a Ele. E eu me lembro, como se fosse hoje, naquela manhã de domingo, enquanto eu ouvia a mensagem do Evangelho, que falava integralmente ao meu coração, que vinha direto ao meu coração, tocava nas entranhas da minha alma, e naquele dia eu vi Jesus. Sim, eu vi a manifestação da graça dele em minha vida, da sua salvação sendo realizada em mim. Irmãos, que dia glorioso! Mas essa mensagem é também, ou serve também, para aqueles que já tiveram um encontro com Cristo, mas por algum motivo a sua fé se arrefeceu, a sua fé foi arrefecida e verdadeiramente precisa voltar para o Senhor, vê-lo e crescer na presença de Jesus. Por isso, o desejo de vê-lo deve ser o desejo do nosso coração. Precisamos ansiar diariamente em conhecer o Senhor, em viver uma vida de santidade diária. Esse era o desejo dos grandes homens da Bíblia. Todos eles desejavam conhecer e continuar conhecendo o Senhor dia após dia. É o que vai dizer Oséias, o profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3. E essa palavra do profeta Oséias só é possível se nos dedicarmos à palavra e caminharmos com Ele. Assim haverá um desejo cada vez maior em nossos corações por crescimento, por conhecê-lo mais e mais. Se eu não estiver baseado na palavra do Senhor, se eu não saturar a minha mente, o meu coração na palavra do Senhor, certamente esse desejo não vai florescer no meu coração. Veja que nós estamos falando aqui de um conhecimento superficial, um conhecimento livresco, um conhecimento teórico. Isso qualquer um pode ter. O conhecimento que estamos falando aqui é um conhecimento de intimidade com Deus, aquele que é adquirido quando caminhamos com Ele verdadeiramente. Então, agora eu quero que você volte os seus olhos para a história aqui de Zaqueu, esses 10 versículos que nós lemos, e vamos ver o que nós podemos depreender da vida desse homem que tanto queria ver Jesus. E o que acontece quando nós nos comportamos assim? Quando nós queremos ver Jesus, o que acontece? Bom, a primeira coisa que precisamos saber quando queremos ver Jesus é que inúmeros óbices e inúmeros obstáculos aparecerão. O versículo 3 aqui do capítulo 19 diz assim: ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia por causa da multidão e porque ele era de pequena estatura. Bom, foi exatamente isso que aconteceu. Os obstáculos começaram a surgir para Zaqueu. Lembre-se, Jesus está de viagem ali pela região de Jericó e Zaqueu sabia que ele passaria por aquele lugar da estrada. Então ele se posicionou no lugar adequado para isso. Porém, como diz aqui o versículo 3, a parte B que acabamos de ler, a multidão impedia Zaqueu de ver a Jesus. E o fato dele ser de pequena estatura, ou seja, baixinho, piorava a sua situação, pois mesmo se ele se colocasse na ponta dos seus pés, ele não conseguiria enxergar nada além dos ombros daquelas pessoas que compunham aquela multidão. Meus queridos, assim como Zaqueu, creia nesse aplicativo. Quando você verdadeiramente quiser ver Jesus para a qualificação da sua vida, para o seu crescimento, os obstáculos aparecerão. As multidões se colocarão entre você e Ele, o nosso Senhor, e tentarão te impedi-lo de vê-lo. Tentarão colocar obstáculo entre você e o nosso Senhor. É incrível como Satanás é astuto quando estamos aí no regime dele, isto é, sob o domínio dele, quando somos escravos dele, nós não temos a menor noção de como ele nos domina, mas quando nos determinamos ou nos decidimos em caminhar com Jesus, quando queremos ver o Senhor, ele se opõe ferrenhamente
frente ao nosso intento. Ele usa todas as estratagemas, ele usa todos os artifícios possíveis e imagináveis. Sabe que às vezes ele também vai usar até coisas que aparentemente são boas para nos dissuadir de irmos a Jesus, de vermos a Jesus, de tocarmos com a nossa existência em Jesus. Eu lembro de um testemunho de um amado irmão que dizia que todas as vezes que ele desejava ir buscar a Deus, aparecia uma visita na sua casa, exatamente na hora do culto. E era incrível a precisão dos horários. O dia que ele não tinha nenhuma programação de ir para a igreja, não aparecia ninguém na sua casa. E ele identificou que isso era algo terrivelmente diabólico. Claro, não o fato de receber visitas, mas sim a visita que chegava naquele exato momento que eles precisariam sair. Então ele identificou isso e quebrou esse ciclo na sua vida, na sua família, e viveu para a glória do Senhor, buscando ao Senhor. Numa outra ocasião, um irmão amado que decidiu servir ao Senhor, caminhar com Jesus, encontrou oposição dentro da sua própria casa, com a sua esposa. Ele dizia para mim: pastor, quando eu bebia, fumava e voltava tarde da noite para casa, ela não reclamava. Mas foi eu começar a seguir a Deus, seguir a Jesus, a minha vida virou um inferno dentro de casa. Nada que eu faço está bom. Sempre sou acusado pelo que eu já fiz. E ela diz o seguinte: olha, agora você está querendo dar um de crente? Olha, você fez tanta coisa errada e agora quer ser o santinho aqui dessa casa? É exatamente isso. O inimigo usa a circunstância e usa pessoas. E o verso 7 que nós lemos aqui do capítulo 19 vai mostrar que ele também usa pessoas para nos criticar, como a esposa desse jovem. No caso aqui, o Zaqueu, ele foi criticado, ele teve oposições, criticado quanto à questão da sua vida de pecado, e também o Senhor Jesus foi criticado por estar ou por se hospedar na casa dele. Irmãos, frequentemente o inimigo da nossa alma vai tentar nos dissuadir, nos acusando, nos criticando quando nós queremos ter uma verdadeira vida de intimidade com Jesus. Tenha certeza, quando você tomar essa decisão, o inimigo das nossas almas, bem como a nossa própria natureza caída, irão lutar fortemente, tentando fazer oposição à sua decisão. Mas sabe de uma coisa? Se você permanecer firme, o resultado e o prêmio será grandioso, será uma bênção. Mas o versículo 4 é interessante, porque no versículo 4 vai dizer assim: correndo na frente, subiu numa figueira brava, a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Olha que coisa interessante. Vejam que Zaqueu não estava preocupado com os obstáculos que ele encontrou pela frente. Antes, o seu coração estava tão obstinado em ver Jesus que ele não parou com as dificuldades. O texto vai dizer que ele correu adiante, subiu na figueira brava para ver, porque havia de passar por ali o seu mestre. O coração desse homem estava tão inclinado em ver Jesus que ele não se importou no que ele precisava fazer para que isso acontecesse. E vejam, não era comum um homem de autoridade, uma pessoa de autoridade, correr para alguma coisa. Normalmente essas pessoas tinham tudo em suas mãos. E Zaqueu era esse tipo de pessoa que quando ele chegava, as pessoas abriam a porta, ele não precisava procurar onde sentar-se, pois sempre tinha um lugar reservado para ele, e geralmente um lugar de destaque, um lugar de honra. E aqui vemos ele se dando ao ridículo de correr e subir como um garoto numa árvore. Isso causaria muito ali para a sua reputação. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Zaqueu, assim como nós, quando queremos servir ao Senhor, ele não estava minimamente preocupado com a sua reputação e qual o preço que ele precisaria pagar. O que ele queria era ver Jesus. Amados, em nosso coração não pode ser diferente. Aqueles que desejam seguir a Jesus e vê-lo se manifestando em suas vidas, precisarão investir de si. Sim, a salvação é pela graça, nós sabemos disso, totalmente de graça. Sabemos que a salvação ela vem do Senhor mediante a fé, mas uma vida de verdadeiro crescimento com Deus exigirá esforço, exigirá um pagamento, exigirá um investimento. Eu ouço com frequência algumas pessoas dizendo: como eu gostaria de ter mais fé, de ter uma vida de maior intimidade com Deus, de ver os seus milagres acontecendo diariamente em minha vida e coisas dessa natureza. Mas nunca
abrem a palavra de Deus para meditar, nunca dobram os joelhos em oração, nunca praticam a verdadeira comunhão, nunca se preocupam em viver uma vida de santidade com Deus, estão no meio da multidão e acham normal, vivem como a multidão e estão vivendo assim como se fosse sem problema algum, mas querem os benefícios de Deus, sem querer verdadeiramente viver e ver Jesus em suas vidas. Zaqueu, além de entender que devia se esforçar de maneira poderosa ou de maneira verdadeira para ver Jesus, ele também se distanciou da multidão, pois ele percebeu que essa o afastaria de Deus, ou pelo menos impediria de ver Jesus. Irmãos, muitas vezes o preço que teremos que pagar para ver Jesus será alto, às vezes até se distanciar da multidão de amigos, de pessoas que nos impedem, de pessoas que são âncoras, que nos puxam para baixo. Mas saiba, valerá a pena pagar esse preço, pois esse encontro vai balizar o resto da sua vida. Creia nisto, não existe no mundo nada mais caro ou precioso do que viver com Jesus. Por isso, qualquer coisa, ou qualquer pessoa, ou qualquer coisa que venha obstacularizar o seu relacionamento com Deus, ou dissuadi-lo desse relacionamento, fuja, mas fuja mesmo. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, o seguinte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, fuja disso, fuja da multidão, fuja dos desígnios da multidão e venha ter uma vida de intimidade com o Senhor Jesus. Mas, caminhando para o final, nós temos aqui, depois de todo esse esforço empreendido por Zaqueu, ele teve uma grande recompensa. Do versículo 5 ao 10, nós não vamos ler, mas do versículo 5 ao 10, nós vemos essa recompensa acontecendo na vida de Zaqueu. E esse esforço foi grande, mas a recompensa foi abençoadora. E esse encontro foi tão impactante que mudou completamente a vida de Zaqueu, assim como pode mudar a minha e a sua vida, pode mudar a sua vida nesta manhã. Veja que coisa maravilhosa acontece no versículo 5. O versículo 5 vai dizer que quando Jesus chegou naquele lugar onde Zaqueu já estava lá em cima da árvore, ele olhou para cima e viu Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Percebam que nesse momento Jesus plasmou tudo e transformou Zaqueu no alvo maior da sua atenção. Isso é lindo, pois é exatamente assim que ele faz conosco. Embora ele ame o mundo como coletividade, mas ele se relaciona comigo e com você de maneira individual. Ele conhece o seu nome, ele sabe as suas necessidades, ele sabe as vicissitudes da sua vida e o que você precisa nesse momento. Ele conhece cada nanomilímetro do nosso ser e Ele conhece você por trás e por diante, como vai dizer o salmista no Salmo 139. E Ele, para tudo, a fim de ter uma audiência específica com Zaqueu. Quem sabe hoje, nesta manhã, ele não queira ter uma audiência com você. Quem sabe ele não está dizendo para você: desça da árvore que você está, pois eu quero entrar no seu coração, eu quero entrar na sua casa, eu quero fazer morada na sua vida. Basta você se abrir para Ele nesta manhã, que Ele fará isso graciosamente, generosamente, amorosamente, pois esse é o desejo dEle revelado aqui na sua palavra. Vejam, Zaqueu não hesitou. Ele desceu depressa daquela árvore e foi para a sua casa a fim de receber Jesus. E esse encontro que continuou lá na casa de Zaqueu foi muito abençoador e esclarecedor, pois diferente dos religiosos de então, que só emitiam julgamentos, destilavam ódio contra os pecadores, agora ele está diante de alguém que o confronta, o que confronta o pecado e o pecador em amor e não em imposição. E esse confronto é tão poderoso que não precisou impor nenhuma norma comportamental para Zaqueu. Ele mesmo reconheceu o seu pecado e desejou literalmente se afastar do seu pecado. O verso 8 diz: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se de alguma maneira causei fraude em alguém, eu vou restituir 4 vezes mais.
aquele homem que amava e idolatrava o dinheiro, que fazia do dinheiro seu Deus, após ver Jesus e ter um encontro com Ele, é completamente mudado, pois percebe que Jesus é muito maior do que tudo o que ele tinha. O encontro com Jesus foi o maior tesouro que ele poderia amealhar, e nada que ele viesse a angariar seria comparável ao estar e viver com Cristo. Esse encontro foi avassalador e abençoador. E ao fim desse encontro, se mostra aqui tão produtivo esse encontro, mas ao fim dele, Jesus vai dizer no verso 9, verso 10, algo lindo, e ele diz: disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia sido perdido. Irmãos, ver Jesus, se encontrar com Jesus, faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Alguém que foi afetado verdadeiramente por Jesus não pode permanecer o mesmo. Na Bíblia nós temos inúmeros relatos de pessoas que estavam prestes a desistir, estavam totalmente esquálidas, mas quando viram Jesus, foram revigorados e tiveram forças para continuar. Encontramos pessoas totalmente sem esperanças na Bíblia, que já não acreditavam mais, mas quando se depararam com Jesus, foram restauradas a sua confiança e a ousadia para seguir para o alvo. Ver Jesus mudará a sua vida, mudará a sua rota nessa manhã. Ver Jesus para a salvação mudará a sua eternidade, mas ver Jesus para o crescimento mudará a sua vida de santidade, a sua vida de caráter, a sua condução diante dele. Por isso, nós podemos claramente ver que esse encontro, essa trombada santa com Jesus, faz toda a diferença. Foi o caso na vida de Pedro. Quando ele viu Jesus, a vida dele mudou. O caso na vida de Paulo, da mulher samaritana e tantos outros homens e mulheres que foram alvos do toque precioso de Jesus. E esse mesmo Jesus quer tocar você nesta manhã. Quer abrir de fato algo, um portal no seu coração. Mas veja só, esse portal que ele quer tocar ou acessar, só você pode abrir. Se você abrir os seus olhos nessa manhã, você pode vê-lo. Você pode vê-lo e literalmente deixar ele entrar no seu coração. Eu quero concluir essa mensagem, de fato, o que vai diferenciar a sua vida entre uma existência qualquer, efêmera, passageira, e a verdadeira vida em abundância, será o seu encontro com Ele, o seu encontro com Jesus. Ver a Jesus vai te mostrar a verdadeira e única satisfação e alegria, das quais irradiam todas as outras. Se o seu coração está sem alegria, se você é um insatisfeito contumaz, se você não desfruta da verdadeira paz, do verdadeiro amor, talvez sejam indícios que você ainda não esteja enxergando verdadeiramente Jesus. Talvez você esteja enxergando e buscando ter qualquer outro encontro, mas não com Jesus. E saiba de uma coisa, qualquer coisa que você venha buscar não suprirá a sua insatisfação. Só Jesus pode suprir e dar satisfação para a sua alma. Zaqueu identificou que não conhecia Jesus e motivou o seu coração em buscá-lo. Para isso, ele superou todos os obstáculos que encontrou pela frente. Eram muitos, mas não foram capazes de impedir o seu coração, porque o seu coração verdadeiramente estava desejoso em ver Jesus. Pergunta para você: quanto você realmente deseja ver Jesus? Vale o investimento? Vale investir a sua vida para ver Jesus? Eu posso te garantir, sim, vai valer a pena. Venha até Ele, veja Jesus, tenha um encontro com Ele e a sua vida será transformada, assim como a de Zaqueu foi transformada. Deus abençoe você. Deus te abençoe nesse intento. Nós vamos cantar uma canção de louvor e adoração a Jesus e em seguida nós vamos voltar orando por você, orando pela sua casa e finalizando esse culto.